A Bíblia Fala, com pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, A Bíblia Fala. Você quer que Deus fale com você neste dia, neste horário? Então, preste muita atenção, seus ouvidos bem abertos, bem atentos ao que vamos compartilhar aqui neste episódio 32. A Bíblia Fala, episódio 32. Bom, o tema de hoje é um pouco grande, só o título, mas a ministração não vai ser tão grande, não. O tema de hoje é final ou fim da grande tribulação. Ressurreição, transformação, arrebatamento. Esse é o título do tema que nós vamos compartilhar, vamos meditar um pouco neste momento. Por que esse título? Bem, na verdade, eu assistindo um vídeo em um outro canal, falando sobre escatologia, né? E eu deparei com um líder, um conhecido líder e defensor do pré-tribulacionismo, aquela posição, aquela teoria que diz que o arrebatamento vai acontecer, né, a qualquer momento, e então a igreja será arrebatada de forma invisível, né, para os céus. Bem, e esse líder, quando eu vi e ouvi ele falando, ele disse algumas coisas que achei um pouco estranhas, porque pelo conhecimento que ele tem, não sei se ele se esqueceu de alguma coisa, mas ele disse assim tão enfaticamente que aí eu resolvi falar alguma coisa sobre o tema aqui. Nós já estávamos realmente querendo fazer uma ministração a respeito da escatologia, né, aquilo que nós tratamos aqui mais vezes. E então ele disse o seguinte, que ele fez algumas afirmações categóricas a respeito do pós-tribulacionismo, que é a posição que nós entendemos que a Bíblia trata, que a Bíblia apoia, que a Bíblia ensina. Então ele diz o seguinte, ele disse, né, várias vezes bem enfaticamente, que no pós-tribulacionismo, ele é do pré. Então ele diz que no pós-tribulacionismo não existem textos, ou nenhum texto, ele ainda faz essa afirmação várias vezes, não existe nenhum texto bíblico que afirmam, quer dizer, que mencionam, né, a respeito da ressurreição dos mortos, né, a ressurreição dos vivos, né, dos ex-mortos agora vivos, mas crentes em Cristo Jesus. Ele diz que não há texto mencionando ressurreição, nem a transformação dos vivos, e nem o arrebatamento também. Ele disse que não tem, eu vi bastante vezes, voltei, tornei a ver, eu vi umas 8 ou 10 vezes, não sei, para confirmar que ele estava realmente dizendo isso mesmo. E ele fala assim com todas as letras mesmo. Bem, então eu fui dar uma olhada, olha só, no episódio parece que no episódio número 2, se não me falha a memória, aqui do
do podcast A Bíblia Fala, nós apresentamos aqui um alfabeto da cronologia simplificada dos eventos gerais, escatológicos, né, que ocorrerão próximo à vinda de Jesus Cristo, segunda vinda de Jesus Cristo. Bem, e eu peguei exatamente as palavras que ele disse que, enfaticamente, que no pós-tribulacionismo não existem menções de textos, né? Não tem referência bíblica. E aqui nesse próprio episódio, que parece que foi no episódio 2, quando apresentei a ordem cronológica dos acontecimentos do dia da vinda de Jesus Cristo e posterior, até o dia do juízo final. E eu separei aqui alguns textos, pegando exatamente essas palavras que ele disse que ao pós-tribulacionismo não faz menção, e eu separei aqui para mostrar para vocês, dar as referências aqui bíblicas que existem a esse respeito. Olha só, quando nós pegamos esse tema da vinda de Jesus Cristo, os principais livros que tratam mais especificamente, assim, com maior volume, com maior detalhes, a vida de Jesus Cristo, no final dos dias, é 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, esses três textos é que têm um detalhamento maior com relação aos outros livros da Bíblia. E, na verdade, assim, a gente tem que pegar um livro e o outro e a gente fazer o encaixe, como nós fizemos aqui, quando apresentamos o alfabeto da cronologia simplificada dos eventos escatológicos, né? A gente tem que pegar alguns textos e entrelaçando entre eles para ver, para fazer sentido algumas coisas, porque o apóstolo São Paulo, ele fala uma parte em um livro, fala outra parte em outro livro, outra parte em outro livro, então nós temos que fazer a junção deles. Mas eu quero ler para vocês aqui, primeiro, sobre essas três palavras que o nosso amigo lá, o nosso irmão em Cristo, falou que no pós-tribulacionismo não existe referências bíblicas, o que a gente não cita passagens bíblicas. Ele fala de ressurreição, transformação e arrebatamento. E eu vou coletar aqui para vocês essas três palavras e mostrar para vocês a referência, e que nós também já falamos disso aqui, e que também nos debates que existem nos canais aí do YouTube e outros canais, a gente vê frequentemente os debatedores, né, debatendo pré-tribulacionismo com pós-tribulacionismo, e sempre esses textos são mencionados. Então, porque eu fiquei um pouco assim, pensativo, porque ele teria falado isso. Bom, mas nós vamos apresentar aqui, então. Eu vou falar para vocês algumas letras aqui, que eu mencionei no episódio 2, aquela cronologia que eu fiz para vocês aqui verem, terem conhecimento, de A até Z. Então, a primeira letra, eu coloquei a ordem de Deus para a descida de Jesus. A referência lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E nesse mesmo versículo, está a letra B, a voz do arcanjo, a letra C, o toque da trombeta, a última trombeta de Deus, né? E a descida de Jesus até as nuvens dos céus, né, com os anjos, e a cidade da Nova Jerusalém, até as nuvens, e tudo contido no versículo 16
de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Bem, mas então as palavras que interessam aqui para nós aqui. Eu quero ler para vocês, então, 1 Coríntios, no capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 51 até o versículo 55. Então, para mencionar para vocês aqui, as palavras que o nosso irmão lá falou, que no pós-tribulacionismo não tem menção dos textos. Então, o primeiro texto que eu coloco para vocês aqui, menciono para vocês, é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 até o versículo 55. Então, assim diz o texto aqui. Eu vou ler a partir do versículo 50. Isto afirmo, irmãos, o apóstolo Paulo falando aos coríntios. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E no versículo 51, ele começa a dizer aqui o que o nosso irmão lá diz que não tem texto. O versículo 51 diz assim, olha, eis que vos digo um mistério, o apóstolo Paulo falando, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, a primeira menção aqui, no versículo 51, da palavra que ele falou que no pós-tribulacionismo não era citado. Então, aqui no versículo 51, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, fala a respeito do arrebatamento, mais propriamente da transformação, que é uma das palavras que ele falou. Olha aqui, então, a transformação de quem? Dos vivos, né, que alcançaram o dia da vinda de Jesus Cristo, ainda em vida. Então, essas vidas serão transformadas. As pessoas que seguem a Jesus Cristo terão seus corpos transformados, os corpos dessas pessoas, desses cristãos vivos, que não tinham sido mortos ainda. Eles vivem, então Jesus vem e encontra esses cristãos vivos e opera uma transformação do corpo deles. Para quê? Eles recebem então um corpo incorruptível, porque o corpo normalmente que eles têm, corpo de carne, como nós todos temos, né? Esse corpo que não tem condições de herdar o reino de Deus, porque é um esquema, é uma vida, é um detalhe, assim, tão rico, que é outra dimensão. Então, para ter a condição de vida, no caso eterna, é preciso de um corpo transformado. Por isso é que a palavra que ele disse, né? A transformação, ele disse que não tinha referência. Então, nós damos aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, aqui, a palavra transformação dos vivos, né, dos cristãos vivos, não é? No dia da vida de Cristo. Então, a primeira palavra que ele diz, transformação, que não tinha referência, então a referência é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Vou ler de novo. Eis que eu vos digo o mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morrerão, né? Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então, a transformação existe aqui, tranquilamente. Então, bem claro aqui, nessa referência que nós demos aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Bom, a segunda palavra que ele falou, que não existe também, é a palavra ressurreição. Diz que não menciona textos bíblicos que tem a palavra ressurreição. Mas eu vou continuar lendo aqui ainda em 1 Coríntios capítulo 15, vou ler agora o versículo 52.
o versículo 52, você vai ver que fala aqui na ressurreição. Olha como diz o texto. Versículo 52, 1 Coríntios capítulo 15. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o que nós vemos então aqui é a palavra ressurreição. Aqui, vou ler de novo, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, a palavra ressurreição aqui, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E mais uma vez aqui, além de falar na ressurreição, fala outra vez na palavra transformação. Então, aqui no versículo 52 de 1 Coríntios capítulo 15, está outra vez aqui a palavra transformação e falando também da ressurreição, no versículo 52. Então, aqui a referência bíblica para essas duas palavras que o nosso irmão lá disse com todas as letras, né, bem enfaticamente várias vezes, que não existia referência bíblica para essas palavras aqui. Então, prosseguindo aqui na leitura, a outra palavra que ele diz que não existe, nenhum texto que traz essa palavra aqui, na visão pós-tribulacionista, então é a palavra arrebatamento. Na verdade, a palavra arrebatamento não existe em lugar nenhum, existe a ideia, não é? Mas a palavra que substitui aqui a palavra arrebatamento, diz aqui a respeito da transformação e o arrebatamento, quer dizer, esse apanhar, né, da igreja, dos que foram transformados, vivos, e dos mortos que foram ressuscitados, então serão arrebatados para Deus, para Jesus Cristo, até as nuvens. Eu vou continuar lendo aqui até o versículo 55, para dar uma ideia geral. Depois eu vou lá para 1 Tessalonicenses, para confirmar aqui a outra palavra aqui. Então, o que diz? Continua dizendo aqui o apóstolo Paulo, no versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, que é a palavra, né? Incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, corpo de carne e de sangue, né? De ossos e tal, é necessário então que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal, o corpo de carne, se revista da imortalidade, que o corpo mortal precisa ter agora uma ação de Deus nele para que ele não morra mais. Por quê? Porque viverão eternamente com o Senhor. Então o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. E aqui no versículo 55, o apóstolo Paulo fala, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então ele termina esse versículo 55 aqui, dizendo essas palavras, e nós mencionamos para vocês aqui no versículo 51 e no versículo 52, as palavras transformação e a palavra ressurreição. Então mostramos aqui a referência para vocês, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e versículo 52. Agora, a palavra arrebatamento, que o apóstolo Paulo também fala sobre ela, e ele vai fazer menção dela na primeira carta que Paulo escreveu aos
Tessalonicenses. Então nós vamos abrir aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e nós vamos lá para o versículo 15. Versículo 15. Eu vou ler o texto corrido para vocês, depois eu volto de novo para dizer onde está a palavra arrebatamento. Então, versículo 15 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Assim diz a palavra: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais uma vez a palavra aqui, ressurreição. E aqui no versículo 16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. E aqui então encontra a palavra aqui, quer dizer, a ideia, né, do arrebatamento, que esse irmão falou, que o arrebatamento, né, não é mencionado quando o pós-tribulacionista fala sobre a vinda de Jesus Cristo. Então estou mostrando aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Vou ler novamente. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vemos aqui então a menção dessas três palavras aqui. Primeira, ressurreição. Segunda, transformação. E terceira, o arrebatamento. A ideia do arrebatamento é falar arrebatados, né? Mas é a ideia da transladação dos corpos que foram salvos em Jesus Cristo. Tanto dos que ressuscitaram como dos que estão vivos e foram transformados, serão arrebatados até as nuvens ao encontro do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Tá certo? Bem, mas ele fala alguma coisa mais aqui, que além dessas três palavras, ele ainda menciona alguma coisa aqui dizendo o seguinte, que os pós-tribulacionistas falam de um encontro que se dará na terra. Isso ele fala que os pós-tribulacionistas fazem referência, né, que na hora da vinda de Cristo, então, se encontrarão na terra. Mas não é isso que os pós-tribulacionistas falam, nem pregam, nem ensinam, e nem é a referência bíblica também que relata sobre isso. Mas isso vai acontecer, quer dizer, essa reunião aqui na terra vai acontecer nas bodas do Cordeiro, mas isso não é exatamente no mesmo instante, no mesmo lapso de tempo do arrebatamento, mas quando Jesus Cristo, depois de ele ter recebido, ter encontrado com a igreja, né, com os salvos, lá nas nuvens, que ele desce dos céus até as nuvens, juntamente com os anjos do seu poder e com a cidade da Nova Jerusalém, desce até as nuvens, né? Então ele executa o juízo aqui na face da terra, e só depois dele executar esse juízo, a gente não sabe quanto tempo demora, que vai demorar 5 minutos, que ele vai executar o juízo, 10 minutos, 20, 30, 1 hora, 2 horas, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele vai executar um juízo intermediário que não é o juízo final, não é a ira vindoura, não é o juízo final, porque o juízo final só vai acontecer depois de 1000 anos de paz aqui na terra, que é o governo de Jesus Cristo, o governo de 1000 anos, chamado milênio, que ele vai governar aqui na terra. E só depois, então, no final desses 1000 anos, no final do milênio, é que vai acontecer o juízo final, e não no dia da vinda de Jesus Cristo. Ok para vocês? Deu para entender? Bom, agora eu vou dizer esclarecer uma coisa aqui. Quando Jesus terminar de fazer esse juízo intermediário, que ele vai fazer o quê? Ele vai acertar contas, né, com
com o falso profeta, com a besta, com o anticristo, não é? E aí ele vai também prender Satanás durante o reinado dele aqui na terra, de 1000 anos. Satanás vai estar preso. Mas ele executa um juízo aqui na terra e passa a terra por uma transformação muito grande, de maneira que a cidade da Nova Jerusalém, que virá do céu juntamente com Jesus Cristo, aí sim se encontrará com a igreja nas nuvens, e em um lapso de tempo ele vai executar, Jesus executando o juízo aqui na face da terra, né, pegando a besta e o falso profeta, jogando no lago de fogo, vivos, né, ainda, né, a besta e o falso profeta serão atirados vivos no lago de fogo. Satanás será aprisionado durante 1000 anos, e aí, ato seguinte, Jesus desce com todos nós, com a cidade da Nova Jerusalém, e com a igreja, que já estará com ele, que encontrou com ele nas nuvens, descerá até a terra, onde ele inaugurará o milênio na terra, a terra já transformada. Então Jesus, juntamente com a igreja, a cidade da Nova Jerusalém na terra, ele inaugurará o milênio com o quê? Com a festa das bodas do Cordeiro. Serão as festas que o casamento, não é? A festa de bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro se darão nesse dia na terra, no início do milênio. Mas aí Satanás já foi preso, nesse dia será preso, a besta e o falso profeta já foram atirados vivos no lago que arde com fogo e enxofre, certo? Está bem explicado isso aí para vocês? E então, Jesus desce com a Nova Jerusalém, juntamente com a igreja, dentro da Nova Jerusalém, e aí acontece as bodas do Cordeiro. Quando Jesus falou lá na última ceia, vocês podem ver lá nas referências, lá na Bíblia Sagrada, quando ele diz que, Jesus disse, né, que em verdade eu vos digo que não beberei do fruto dessa vide mais, né, quer dizer, do fruto da videira, que é o vinho, né, até que eu faça de novo no reino do meu Pai. Então, como o reino de Deus vai ser aqui na face da terra, né, vai ser estabelecido aqui na terra durante 1000 anos, reinado de paz, então o casamento de Jesus Cristo com a igreja, ou seja, as bodas do Cordeiro com a noiva, vai se dar agora, então neste momento, quando o milênio, o governo do milênio será inaugurado por Jesus Cristo com as bodas do Cordeiro, e aí nós estaremos participando do reinado de Jesus Cristo, juntamente com a Nova Jerusalém, e durante 1000 anos nós vamos exercer esse reinado juntamente com Jesus Cristo. E aí outros detalhes nós não vamos falar aqui nesse momento, porque o que é interessante nós compartilharmos aqui foram aquelas 3 palavras, né? E agora esse detalhe aqui que ele falou que a gente estaria aqui na terra, o nosso irmão lá falou que a gente teria um encontro aqui na terra, mas esse encontro só se dará nas bodas do Cordeiro, quando Jesus Cristo inaugurar, que será no mesmo dia, eu imagino que será no mesmo dia, o reinado de 1000 anos dele com a igreja, com a Nova Jerusalém aqui na terra. E, então, se darão as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus Cristo com a igreja, exatamente nesse dia da vinda dele. Tá certo para vocês? Deu para entender? Se vocês não entenderam e quiserem algum detalhe a respeito disso, é só você entrar nos comentários aí e falar a sua dúvida. Escreva para nós e nós vamos te responder na medida que você escrever. Nós trataremos de responder de forma quase imediata para você, tirando as suas dúvidas que você, porventura, restarem ainda desse compartilhamento aqui neste momento.
para você não ter dúvidas a respeito do dia da volta de Jesus Cristo, o dia que Jesus Cristo descerá dos céus, encontrará com a igreja nas nuvens, executará o juízo aqui na terra e descerá, ato contínuo, ele descerá até a terra e inaugurará o milênio, o reinado de paz aqui na terra durante 1000 anos, com Satanás já preso e a besta e o falso profeta já atirados vivos no lago que arde com fogo e enxofre, e as bodas do Cordeiro inaugurarão esse reinado maravilhoso de Jesus com toda a igreja dele que está na face da terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Então nós agradecemos a você, a sua atenção, a sua audiência, e que Jesus abençoe a sua vida, juntamente com toda a sua família, seus familiares, e que a palavra de Deus encha a sua vida nesse dia, e que você tenha um encontro real com Jesus. Você entregue a sua vida para Jesus Cristo, se você não fez ainda, e tenha os seus pecados perdoados, seus pecados cancelados, no poder do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, e você receberá de Deus, através de Jesus Cristo, a vida eterna, para você nunca mais morrer, para você viver eternamente, mas uma vida já de extrema felicidade, que nunca passará, porque você nunca vai morrer, porque Jesus Cristo é o autor da vida, e Ele estará presente com você, e você com Ele, na eternidade, e você governará juntamente com Jesus Cristo durante esses 1000 anos aqui na face da terra, e depois, na eternidade futura, aí já é outra história, já depois do milênio, aqui na terra. Mas que isso são outros desdobramentos que nós, oportunamente, em outras ocasiões, nós vamos estar falando alguma coisa disso aqui. Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.